achei que estava assim. O dedinho ficava assim, os olhos já deitados. Tinha conversando bastante também. E eu tinha que conversar no quarto. Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Mais alguém nós aqui, reunido aqui, como igreja, para junto nós louvarmos a Deus, para nós cantar com o coração mesmo, né? Questão de louvar a Deus. E depois de estudar uma pouca palavra dele, vamos continuar no livro de Atos, capítulo 5. Ananias e Safira. Eu ia pregar Mateus 2, mas como eu já falei ontem, eu já sei que eu ia continuar esse estudo aqui, quarta-feira, preguei domingo de manhã passado, acho que quarta-feira também. Então vamos continuar o versículo 5, capítulo 5. Então, vamos agradecer a Deus pelo dia que nos deste, por tudo que tem feito em nossas vidas. Olha, irmãos, a gente não faz nem ideia como devia fazer. Boa noite, irmão. E eu quero lá de pensar bem que tudo que nós somos, que nós fazemos, que nós agimos, dependendo de Deus, tudo. Não tem como de a gente ficar. A vezes a gente passa-se várias horas assim, preocupado com certas coisas, com o serviço, até com o estudo da Bíblia mesmo, fica assim, e você tira a sintonia, né? E Deus está ali. Você sabe que Deus está te guardando, Deus está te dando um fôlego de vida. Pode saber, mas não tem o nosso. Senão como é que faz? Não tem como dizer que não existe Deus. Não tem como dizer isso aí. Não é uma loucura a pessoa dizer que não existe Deus. Deus é infinito, Deus é eterno. Não tem como saber o início de Deus. Deus é eterno. Ele criou o mundo, criou o homem. Nós vamos saber antes. Só Deus. Tem começo, não tem fim. Ele fala eternidade passada, você imagina só. Parece que é uma bola assim, sem fim, né? Parece que é assim, nossa vida, assim. Não tem. É assim. Então, por isso que o irmão Paulo faça a primeira oração e teremos um carinho comigo. Senhor, nosso Deus e Pai todo-poderoso, nós agradecemos por estarmos aqui, que o Senhor nos trouxe, pelo dia que nos deu, por tudo que nos permitiu que fizéssemos, pelo alimento, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pela confiança que nós podemos ter, que o Senhor é um Deus amoroso, bondoso, que pode nos dar aquilo que necessitamos para o nosso futuro, para a nossa família. Pedimos por esse culto que está sendo iniciado, por tudo que vai ocorrer aqui, que seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Abençoe o pastor, que estuda a sua palavra, nós que estamos aqui para ouvir. E agradecemos por estarmos aqui como filhos, com a salvação garantida em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém. Queria agradecer a Deus pelas bênçãos na nossa vida. Queria ajudar. Procurar as caleiras, o sítio lá. Então vamos louvar a Deus, que vamos cantar. Boa noite. Boa noite. Nós temos que louvar bastante, porque Pode ser 403? parece que o primeiro-ministro lá, o Marco Antônio lá, já votou favorável à discriminação. Discriminar uma É, o vitória do Senhor. 403, já vi ele que estava aberto aqui mesmo. Um voto já é favorável. Como é que é? A
descriminalizar a maconha. Você não vai ser crime mais. Já estava muito clima aí, pô, apesar que não é uma coisa aqui. Mas Agora é um passo, né? Já deu um passo. Né? Sim, pega da mais velha. tá nove, mais Igual se torna interditado, igual essas coisas que as coisas lá em cima, né? Drogas, essas coisas, tira isso. A gente tem na Bíblia, mas não vai poder usufruir de pregar. Deixa eu ver aqui. Então, 403, alegre. Não vou falar, está chegando perto daquele que eu quero, mas ainda não vou falar. 406? Agora 406. Vai entrar, eu ia no outro, mas não vou falar ainda já. É o mesmo tom, frase que é lá bemol. Em seu nome glorioso.
407.
aqui vai contar uma história acontecida, né? Esse casal aqui, eles venderam uma propriedade e eles prometeram, olha que interessante, o que é o Espírito Santo. Eles prometeram dar para a igreja, por exemplo, isso que ia vender, concordaram o casal e depositaram aos pés dos apóstolos. Mas passaram, os apóstolos não sabiam nada disso, inclusive Pedro, né, fala dele. E eles venderam, aí eles combinaram, eles não tinham proposto de vender nada. Eles foram chamados a atenção por Pedro, por ter mentido, que prometeu ao Senhor e não cumpriu. Vocês tinham o direito de ficar fazendo a propriedade de vocês. Vocês podiam guardar tudo. O dar não é obrigado, mas se prometer, aí tem que cumprir. Aí eles reteram uma parte, o milagre ele foi na frente, chegou lá na igreja, os apóstolos, depois uma parcela, uma parte. Aí Pedro falou assim: Satanás encheu o seu coração. O que foi falando para Pedro? Ele não está sabendo nada, sabe o que está se passando? Que você reteu uma parte e trouxe. Então pecou contra, mentiu, mentiu ao Espírito Santo. Mentir a Deus, mentir a Jesus, mentir. E pá, morreu. Saímos os homens que vão te sepultar. Né? Aí na cobra tamparam, sepultaram. Pecado para a morte, fica castigo. Daqui a pouco desce a mulher também. Com a mesma coisa, Pedro falou para ela: cadê a coisa aqui? Ele já sabia que tinha vendido por tanto. Aí falando para ela novamente: ó, está vendo esses homens aí, ó? Estou esperando que acabou de sepultar o seu marido agora aí. Próximo é ela. Pronto, caiu, sepultou também. Então vamos ler aqui o versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reteve parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não está no teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aqui a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços e acharam-na morta
e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Vocês notem, ele expirou e disse, morreu. Então aqui nós vemos a história desses dois homens, e a sua mulher, Anania e Safira. Então ele foi colocado aqui pelo Espírito Santo com um propósito de advertir a não mentir. Se Deus usasse, trabalhasse, agisse como agia naquele tempo, quanto que não morria, irmãos? Quanto que não mente? Quanto cristão que não estão mentindo? Ou por medo, ou por algum interesse de alguma coisa de valor? Mente. Mas Deus trabalhou dessa maneira para ficar registrado, fazer parte das Escrituras para nós hoje. Saber. Mentir, o que quer dizer mentir? É a intenção de enganar. Equivocado, se você enganar é uma coisa. Eu me enganei, desculpa. Eu pensava que era e não era. Então ele não é sempre que é mentira. Agora mentira não é a intenção de enganar. Uma coisa que você sabe que é, você fala que não é. Ou querer fugir da situação também. Você pode mentir. Muitos homens têm intenção de enganar para fugir da situação. Ou ganhar alguma coisa que lhe interessa muito. Aí mente, vem a mentira. Nós vemos, ora Pedro, aqui, exortando, falando, exigindo, e vemos no capítulo 4, versículo 12, Pedro zeloso para ensinar a verdade sobre a salvação em Cristo Jesus, muito debaixo do céu entre os homens. Nós vemos Pedro, nós vamos ver aqui de Pedro, os dois lados de Pedro, como que nós já vimos o apóstolo Paulo, nós conhecemos ele Pedro também. Mas em Atos, capítulo 4, 12, um pouquinho para trás, Pedro diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o tema central do evangelho cristão é a salvação do homem, é a morte de Cristo na cruz e a ressurreição de Cristo. O evangelho proclama a todos sem exceção. Ele deve falar para todos. Os que têm fé em Cristo serão salvos. Os que não têm fé serão condenados. Mas Pedro também, olha bem, aqui Pedro chamando a atenção deles, porque eles mentiram. Ele tinha toda a razão, inspirado pelo Espírito Santo, avisado pelo Espírito Santo, mas Pedro, depois de ele convertido, no início da carreira cristã, no início do seu ministério como discipulado, Pedro mentiu. Vocês ainda agora vai ler alguns versículos lá em Mateus 26, do 69 ao 75, várias passagens. Então nós vamos ver Pedro aqui. Aqui nós vemos Pedro chamando a atenção deles. Mas vocês, por que mentiram ao Espírito Santo? Mentiram ao Senhor Deus. Vocês mentiram e morreram. Ele chamou a atenção deles. Olha o 69, no versículo 26 de Mateus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. A maneira que o pátio foi construído, Pedro podia ver Cristo e Cristo podia ver Pedro perfeitamente, vice-versa. Onde estava Pedro? Pedro foi. Aqui Pedro mentiu, não é com desejo de mentir, não é com propósito de mentir, que não foi a situação que ele se encontrou.
intenção, ele ia levar ele junto. Então, aos 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Olha, se eu olho desse lado de Pedro, não parece as orações que ele faz depois nas cartas dele. Primeiro, a negação, ele negou, feita diante de uma criada que fala, e muitas pessoas que estavam ali presentes também. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Então Pedro, ele foi até os outros foram trocar com medo, longe, não quis participar, ficou longe. E Pedro foi só para ver o que dava para ele. Foi ver. Pedro estava tratando de fugir daqueles que tinha reconhecido ele, talvez por medo de agir daquela forma, com certeza. 72. E ele negou outra vez com juramento. Olha bem, agora ele jurou. Negou, mentiu, negou, não conheço, não sei o que diz, sabia. Agora ele outra vez negou, com juramento, não conheço tal homem, olha bem. E Jesus olhando, não conheço tal homem. Então ele afirma que não conhece. 73. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Note bem os detalhes. Não tinha, Pedro foi sentindo apertado cada vez mais. Olha, não tem como. Você pegou a mesma linguagem dele, a tua fala te denuncia, te entrega. A prova que nós temos. Então, ele falava com certeza que era ele, eles falavam. Daí a pouco, lá no Evangelho de Lucas, nós não vamos lá, mas eles falam aqui, ó. E daí a pouco, esse pouco, lá em Lucas 29, 59, diz que depois de passar quase 3 horas, esse pouco que fala aqui, ó, veio outro afirmando que ele estava com Jesus, pois também a outra que foi, é Galileu. Conheceram ele pela maneira dele falar, dizendo que ele era Galileu, igual a todos os outros discípulos, com exceção a Judas. 74. Então começou ele agora outro pecado, a praguejar. Ó, tem gente que nega, no caso ele fez nega aqui, mente, nega, jura, firmeza com juro, e começa a espraguejar. Ó. E ele, então começou ele a praguejar e jurar, olha bem, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pronto, ele dizendo tudo. Vocês veem como que Jesus era, antes de tudo, quando Pedro se exaltou, talvez, Senhor, nem que todos se escandalizem e tal, assim, por diante, e eu não. Ele explicou. Aí Jesus diz: olha, Pedro, tem mais perguntas, o que ele tirou? Jesus fez para ele, falou, mas Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, esta noite, né? 3 vezes me negará. Olha, como é que Jesus, como homem, ele sabia, porque ele era Deus. E hoje ele sabe que ontem lá no zero fizemos estudo, ontem lá, foi contar para vocês, eu fiquei admirado. Tanta coisa que nós estudamos, pergunta lá. Então eu falava assim, Jesus sabe tudo, depois do amanhã, o fim da nossa vida toda. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, o pecado, depois que você toca, o pecado nunca dá certo.
Nunca dá certo a mentira. Que depois que a gente passar, o cristão de passar aquela hora, o arrependimento dói mais. O arrependimento, quando você falou uma coisa, você fedeu a Deus, quando o cristão tem. Quando não é cristão, você não arrepende. Quando não era cristão, por exemplo, também assim, quando a gente fazia algo, a gente arrependia de não fazer pior, vingar. Você ficava guardando. E hoje a gente fala no que arrepende. Então, não é blasfêmia, mas um juramento solene, como os homens fazem em um tribunal de justiça. Né? E logo pedir a Deus e amaldiçoá-lo. Se o juramento fosse falso, isso era um pecado de uma magnitude profunda, uma profundidade espantosa, que deixou todo espantado, inclusive ele depois. Quer dizer que ele jurou em nome de Deus, que ele não conhecia Jesus, ele jurou, não conheço. Mas Ananias, em acordo com a sua mulher, voltando agora a falar de Ananias, ele reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. A intenção, Deus conhece a intenção de nós. Se a gente faz um propósito, precisa ter cuidado. Vocês faziam um voto, um propósito. Olha, se eu ganhar tanto, eu vou dar tanto para a igreja. Precisa ter cuidado com isso. E depois, se não cumprir o caso daqui, sem perceber e sem uma morte, Deus vai tocar na pessoa. É melhor não propor nada, espera, mas a pessoa fica com ansiedade antes de quer construir algo, então a tendência é fazer para o outro. Propõe assim, se eu conseguir tal coisa, eu vou ler a Bíblia inteira, vou pegar a minha Bíblia, não deve propor assim. A Bíblia deve ler com amor, com vontade, com desejo. Vai devagar. Mas se você fazer uma promessa, você consegue aquilo, você fica com aquilo. Você fica escravizado. Deus não quer ninguém que seja escravo dele. Todas as coisas faz por amor, dá o dinheiro por amor, dá a oferta por amor. Tem igreja aí que a gente escuta no celular, falando. Logo no início a igreja pede dízimos, igreja batista, dízimo e oferta. Oferta é uma coisa, dízimo é dízimo. Então, e aqui ele reteve uma parte do preço, levantando o restante e depositou no pé dos apóstolos. Versículo 2, continua. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E quando ele reteu, a mulher sabe. Todos os negócios do marido. Todos os negócios. Deve saber. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e sua mulher, Safira, tinha o direito de reter o produto da venda de sua terra. Todo o valor era deles. Mas não tinha o direito de mentir. Aí que é a hora. A gente tem direito de fazer muitas coisas, mas não tem direito de mentir? Eles têm direito de pecar? Tem algum motivo para revoltar contra Deus? Tem algum motivo de revoltar contra a igreja, irmãos? Mentir para a igreja são nós pedras. Revoltar contra a igreja, falar mal da igreja, revoltar com algum medo da igreja, é pecado. Então, mentir por nada, uma vez que a terra e o dinheiro eram deles, quem que vai responder? O dinheiro, a terra eram deles, eles tinham posse da realidade. E a mentira de quem era? O inimigo, Satanás, o diabo. O que Jesus disse lá em João 8,44? O diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, Jesus disse. Então a mentira é de Satanás. Pecado pertence a ele. Aí que foi o erro deles e de muitos também. Mas nisso fala uma coisa e faz outra.
Você falar uma coisa e agir diferente. Fala que vai fazer, então não fala. Propósito, eu tenho um propósito no meu coração, aí já não é voto. Que esse pode você não fazer. E o meu propósito é esse. Estou fazendo um propósito, uma intenção minha de fazer isso, mas não sei se eu vou fazer. Daí uma coisa, você fazer voto. Então, mas só que eles tinham prometido e não cumpriram, e o testemunho de toda a igreja estava em risco por causa desse pecado. Mas o Espírito Santo corrigiu, não, tirou eles. Eles foram à igreja onde estavam os apóstolos, para depositar nos pés dos apóstolos. A igreja são eles, os homens, as pessoas. Mas imediatamente veio o resultado, com a morte pela concepção desse grande pecado e seu engano, ao levar até o final sem arrepender. Às vezes a pessoa erra, às vezes a pessoa está errando, mas ele precisa. A Bíblia fala, não põe o sol sobre a ilha. Você está errando. Não leva, não deixa muito longe, não. Quanto mais antes, ora a Deus. Nós temos conhecimento muito para isso. Ora a Deus, arrepende. Tira aquilo do pensamento, tira aquilo do coração, da mente, tira aquele ódio. Às vezes você fica lamentando, puxando coisa do passado, desenterrando algo, desenterrar dá mau cheiro. Para desenterrar o defunto dá mau cheiro. Então, Ananias, ele fez um plano minucioso com uma ambição pecaminosa. Fizeram um plano minucioso, parecia que era bom do jeito que fizeram, com uma ambição pecaminosa. Quando efetuado, consegue o propósito do coração. Você pode fazer alguma ambição, você faz um plano ambicioso, como elas nos fazem, mas não deixa concretar o plano. Pense bem antes de tomar a decisão. Sim, fica onde está. Ananias e sua mulher Safira tinham o direito de reter todo o produto da venda de sua terra, porque a terra, o dinheiro era deles. O testemunho de toda a igreja estava em risco, porque está ligado à igreja. Por isso, põe tudo a perder. Quando está ligado à igreja, você está dando testemunho, mau testemunho, e faz uma barbaridade, um pecado desta monstruosidade, corre o risco. A igreja sofre com isso. O castigo é vindo de Deus, como foi aqui, o caso aqui. Deus castigou com morte. Cordeiro morreu com morte. 13. Diz então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás? Ó, Pedro, quem é que falou para Pedro? Quem é que falou para Pedro? Ananias, quem encheu? Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade? Quem disse isso para Pedro, que ele tinha mentido, era o Espírito Santo. E quem disse para Pedro? O Espírito Santo. Para que Pedro falasse com tanta ousadia, com tanta certeza. Nós precisamos ter cuidado de julgar, de falar, porque o Espírito Santo não fala isso para nós. O Espírito Santo usa em nós, nós não ouvimos voz. É muito engano falar, essa palavra que o Espírito Santo mandou eu falar. Não deve. Mas o Espírito Santo, de acordo com o conhecimento que ele tem nas Escrituras, a sabedoria que nós temos, que é o Espírito Santo que nos vai dando os entendimentos, você já está bem crescido para saber como está errado. Então, agora, o Espírito Santo
falou para Pedro. E nós precisamos ter cuidado de haver julgar, falar algo, só por suspeitar. Isso é malícia, é pecado. Quando alguém, você não fala em lugar, quando alguém fala, então ele falou, eu ouvi ele falar. Ou, você viu? Eu vi. Aí é diferente. Ah, não, eu acho. Olha, se acha ou não toca para frente. Você vai pensar só pelo o jeito que ela falou, o jeito que ela fez, está agindo. Não. Isso é diabólico, isso daí. Isso aí peca. Então ele falou que Satanás encheu o coração deles e enche. Tem aquele ditado que mente vazia é oficina do diabo. Cacamente, precisa ter cuidado com a mente vazia. Então ocupa a mente. Então ele apresenta 2 dons do Espírito Santo em operação aqui: o de discernir o espírito do coração humano. Mais tarde, Pedro alertou os cristãos contra a tentação do diabo em sua epístola. Olha para Pedro. Quer ler, irmão? 1 Pedro 5,8. Pedro alertou. Você vê Pedro aqui? A gente vê a fraqueza que Pedro passou. Que a gente nós também passamos e podemos passar. De negar. Pedro negou. Depois veja o entusiasmo de Pedro. Leia. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Amém. Note bem, você deu 2 versículos, né? Olha bem, note bem então. Primeiro ele fala, vigiar, né? Ser de sóbrio. O Pedro lá ele aconselhou que o diabo é o vosso adversário. Então a gente olhando os 2 lados, Pedro lá negando Jesus, não conheço esse homem, e depois Pedro, o que é aquela ousadia, tudo ele no livro de Atos, tudo, as coisas, ele falando, ele ensinando, as cartas dele, falando que o diabo anda buscando, ele anda buscando a quem possa tragar, ele quer derrubar. Então por isso que ele fala. E entre os nossos irmãos no mundo, que estão espalhados no mundo, tem muitos. Se o diabo pegar desprevenido, ele derruba. No versículo 4 aqui em Atos 5. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentires aos homens, mas a Deus. É sério. Então Pedro diz a Ananias que ele tinha mentido a Deus. Ele mentiu a Deus, não mentiu para nós. Ele também diz que mentiu ao Espírito Santo, que também é Deus. Significa simplesmente que Deus não lhe exigiu vender a propriedade ou dar todo o dinheiro que recebeu a obra dele. Deus não exige. Embora que a obra dele precisa. Mas Deus não exige. Isso parte do coração da pessoa, da igreja. Você nota que as igrejas, vamos dizer, a nossa, não precisam mais. Tem que comprar algo, tem que comprar as coisas, papel higiênico, tem que comprar tantas coisas, tem que comprar. Alguém tem que comprar, tem que ter dinheiro, tem que pagar água, pagar luz, etc. A igreja deve ter o dinheiro. Então, aqui mostra com clareza onde nasce, origina o pecado. E começa a planejar no coração da alma, do seu ser. Com o propósito, intenção, daí acaba dominando tudo. No caso aqui, começou
buscar conseguir algo no coração humano, de querer só para ele. Querer só para ele. E não para Deus, como diz o meu profeta, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Pedro falando as palavras para ele. Não foi que coisa para, mas que morreu, nem sabia por quê. Ele ouviu todo e sentiu. Ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ficar tudo temendo. Olha o que aconteceu com esse homem. Esse homem mentiu. Esse homem, o que ele fez? Prometeu que dava a Deus e não deu. Reteu uma parte. Olha o que aconteceu. Então caiu morto imediatamente. O tipo de temor a Deus que todos os homens cristãos deveriam ter. Não é que nós vamos andar com medo de Deus, assustado de Deus, mas deve ter temor a Deus, porque Deus não é como homem. Deus não é homem. Deus é Deus. Sabe que ninguém pode com Deus. Não existe. A gente brincar com Deus, quem é que quer ficar doente, ficar com o debaixo de castigo? Ninguém. Ninguém pode com Deus. Por isso que devemos temer a Deus, com respeito, não por medo, não é como ter medo como fosse um ditador. Medo de ofender a Deus, devemos ter um respeito com Deus, adorar Ele, falar dele com amor. Temor de morrer, medo de morrer em pecado, morrer na mentira, no orgulho e na avareza. O Anísio Paganismo, de morrer, sempre falava assim, eu acho que eu sou um antigo. O saco de interesse nunca enche. É um deles, acho que é o São Frantinho que falava isso. E é sério. 6. Levantando os seus moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Pronto. E prepararam-no e o enterraram ali, se foi a vida, etc. Preparando-o e o enterraram ali, e a vida se foi. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. A mulher vinha atrás, passou um espaço de quase 3 horas, diz aqui no 7, né? Versículo 8. Ele disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela cidade? E ela disse, sim, portanto. Ela foi pelo mesmo caminho que já tinha combinado, o caminho do marido. Em vez de ir pelo caminho do Senhor, foi pelo caminho da mentira do marido. Então a mulher não deve ir pelo caminho do marido se o marido estiver errado, se o marido estiver pecando. Então, usando mentira pelo caminho de Satanás. Não deve ter, importa. É verdade, é verdade. A pergunta de Pedro a respeito da tentação ao Espírito Santo insinua que o Espírito de Deus tratou muito com eles. Deus tinha tratado com eles, ajudado eles, tinha abençoado eles na vida, porque para ter bem assim é tudo que Deus deu. Ninguém tem nada que veio dele. Mas aí eu tenho essa propriedade, eu que comprei, eu não devo nada para ninguém, eu tenho esse carro. Não. Tem alguém que deu para ele, tem alguém que sustentou, alimentou. Deus. Mas só que às vezes Deus ajuda tudo em vão, porque não tem nada de retorno. Nem agradece a Deus e nem usa aquilo para usufruir para a honra e glória de Deus. Então eles desprezaram as advertências que a sua reação seria séria, uma reação séria, e que ao menos os mesmos jovens que tinham atendido ao sepultar o marido, esperavam fazer o mesmo com ela. 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também
Jerusalém te levarão a ti. Então a pergunta de Pedro a respeito de tentar o Espírito Santo de Deus, tratou com eles em castigo de morte. A pergunta de Pedro, do apóstolo, que vimos Pedro lá negando Jesus e agora defendendo Jesus, defendendo a verdade. E lá ele, com medo daquela situação difícil, mas na situação difícil, para não morrer, não é interesse de lucro de terra, de bens materiais. Pedro negou. Então, Pedro viu aqui, ele viu Pedro, entre eles, desprezaram as advertências e a reação muito séria. Resultado: pecado levou à morte. O 10, para esse parágrafo que eu lembro até aqui. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando, os moços acharam-na morta. E levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Mostra o julgamento de Deus, que matou exatamente como tinha matado o seu marido, preparando-na. E foi sepultada. Então, os irmãos, nós devemos ler a Bíblia, ouvir falar dessas coisas, e Deus tem muitas coisas que Deus fez para servir de alerta para nós hoje. O povo apanharam bastante. Mentir nunca dá certo. Nunca dá certo. Vai pela verdade, todas as coisas, custa o que custar. Vamos pela verdade. Cristo morreu pela verdade. Basta uma mentira que ele falasse que não tinha morrido. O nosso amor da nossa. Amém? Então vamos louvar a Deus. Sexta-feira, veio o Paulo pregar, que possamos estar aqui novamente. Quem a lembra, calcula o hino que é que eu estava pensando. Faz tempo que não canta. Eu vou dar um comecinho nele, senão eu vou lá na hora. Esqueci a posição dele.
Irmão Daniel, termina com oração. Daniel, além de você orar para ele, já está com as provas difíceis lá, e família, os filhos e sobrinhos. Sim. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por muitas faltas diante de Ti. E temos te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco, por mais um dia de vida, mais um culto realizado, as palavras que aqui ouvimos, e o tempo que aqui passamos juntos. Que o Senhor receba o nosso culto e anime os nossos corações para estarmos de volta na próxima reunião e para viver o nosso dia a dia aí fora. Pedimos-te em favor dos pedidos mencionados pela irmã Sônia, cada um deles, tu és conhecedor, e aqueles que porventura não foram mencionados. E de uma forma particular e especial, quero te agradecer pela saúde dos netos que estão caminhando, da esposa. Enfim, Senhor, te peço por toda a minha família e te agradeço por nos manter de pé a cada dia. Motivo tenho para crer e ver que cada momento sou mais devedor a Ti e que a Tua graça e a Tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pedimos-te a Tua bênção sobre cada um que aqui se encontra e sobre cada familiar. Tu és conhecedor das nossas necessidades e limitações. Ajuda-nos a andar na Tua luz, com sinceridade e amor, vivendo diante de Ti de uma forma sincera, que não sejamos Ananias e nem Safira, não só no ofertar, mas no nosso cotidiano, as nossas decisões e sentimentos. Em nome de Jesus, que te rogamos e agradecemos.